Contaminação da água por nitrato atinge 40% dos poços perfurados na zona sul de Natal. A Assembleia Legislativa realiza audiência pública para debater sobre a reforma da Previdência. E no estúdio, uma entrevista com Emily Miranda, que é coordenadora na Secretaria Municipal de Saúde, vai falar sobre a campanha do Dezembro Vermelho. Esses são os destaques dessa segunda-feira, dia 4 de dezembro. O Feliz News está no ar. Boa noite. Criminosos armados assaltaram os Correios de São José de Mipibu, cidade da região metropolitana de Natal. Isso no início da manhã desta segunda-feira. Um vigilante da agência foi rendido e obrigado a abrir o cofre. Segundo a Polícia Militar, os bandidos levaram mais de R$20 mil. Ainda de acordo com a PM, pelo menos 6 homens armados chegaram na casa do vigilante por volta das 5 horas da manhã. Ele foi rendido e levado à agência, também obrigado a abrir o cofre. Os bandidos retiraram o dinheiro e fugiram do carro. O segurança não foi ferido. A PM fez buscas pela região, mas nenhum suspeito foi encontrado. E olha só, o Procon Natal divulgou os dados da pesquisa sobre a variação dos preços dos combustíveis e apontou um aumento de 6,14% no preço da gasolina comum, tudo isso no mês de novembro. A nossa repórter Rita Oliveira é quem nos traz mais detalhes dessa variação de preços. É isso mesmo, Lívia. Essa variação de preço é de acordo com a nova política de reajuste de preços da Petrobras. Um aumento um pouco significativo, né? 6,14% só nesse mês de novembro na gasolina comum aqui da capital potiguar. Quem vai nos dar mais detalhes de como foi essa pesquisa é o Alessandro Márcio, ele que é pesquisador do Procon Natal. Seja muito bem-vindo, Alessandro. Explica pra gente como é que vocês foram construindo essa pesquisa, quais postos analisados, a quantidade pelo menos, né? A quantidade, a gente trabalha com amostra, que são mais de 120 postos de Natal e Grande Natal. A gente trabalha com um percentual, uma amostra de 66 postos, onde a gente encontrou uma média de combustível na Zona Oeste a mais barata, né? A Zona Sul a mais cara. E o que o consumidor enfrenta, a política da Petrobras de aumento cambial internacional, ela está sempre fazendo os aumentos. E o aumento, na maioria das vezes, ele aumenta, mas como é variável isso, pode diminuir também. Mas, no entanto, não é repassado. O consumidor não sente isso da mesma margem que quando aumenta. E, segundo informação, esse aumento é na refinaria, não é diretamente na bomba, né? O Procon orienta o quê? Ao consumidor? Ele procurar que sempre tem promoções, os postos sempre estão fazendo promoção. Eles não repassam diretamente esse aumento. Então, eles seguram, vendem o seu estoque com um preço antigo e tende a segurar esse aumento de preço. Alessandro, então, quanto é que está a média do litro do combustível aqui em Natal? O mínimo e o máximo? O mínimo está na Zona Oeste, de 3,94, e o máximo na Zona Sul, de 4,06. Agora, a média da Natal ficou em 4,05. A média está razoável, né? A média está um pouquinho salgada, eu acho que o consumidor vai achar. Muita gente opta por abastecer o carro com etanol, né? Essa política hoje, por parte do consumidor, ela está coerente? Como é que está aí o valor do etanol? Não está viável ainda. Mesmo que o aumento na gasolina incide também no álcool, que tem a composição do álcool, tem gasolina também. Então, pelos cálculos da gente, o etanol está 79% ainda mais caro, né? E essa proporção seria você dividir o preço da gasolina, o preço do etanol pelo da gasolina, né? Essa variação tem que dar abaixo de 70%.
No caso, que a pesquisa a gente encontrou 79. Então, o PROCON orienta não, por enquanto, pelo menos por enquanto, ainda não dá para o carro flex estar abastecendo. E essa pesquisa de vocês também é realizada por mês, né? Ela é mensal. Ela é mensal, tem nas regiões daqui de Natal, se encontra o consumidor que estiver interessado, ela está disponível no site do PROCON, o www.procon.natal.rn/PROCON, e tem lá discriminando os 66 postos. A pesquisa é bem discriminatória. Ela diz tudo, diz o posto que está mais barato, o que está mais caro. Além da região, ela especifica o posto, qual é esse posto que está vendendo mais barato. Ela é bem informativa, dá a variação de preços médios de o mais caro e o mais alto, essa variação, a variação de um mês para o outro. Ela é bem didática. A variação, então, de outubro a novembro foi significativa, na opinião de vocês? Significativa, não, assim, foi significativa pelo aumento. O aumento, todo aumento não é bom, né? E ela, assim, de acordo com os dados que nós temos, essa variação vem sempre aumentando. Praticamente todo mês ela tá batendo ali nos 5, nos 6, agora já está em 6 ponto alguma coisa, mas é progressiva. Infelizmente não está, para o consumidor não está sendo viável assim. E como é que está o diesel, né? O diesel também está na pesquisa do PROCON, e o diesel incide diretamente nessa variação também, porque ele é parâmetro para pesquisa de aumento de passagem, né? Em relação à mercadoria, isso tudo incide. Aumentando o diesel também, isso tudo vai incidir no aumento de preço. Ela é variável assim desse jeito. Alessandro, e o consumidor detectando alguma irregularidade, um momento aí muito abusivo, bem mais acima dos R$4, tem algum telefone do PROCON que possa entrar em contato? Tem, isso é muito importante também. O PROCON dispõe de um setor de fiscalização. Agora, uma hora que ele é instigado a averiguar essas coisas, né, desde que seja sobre o preço, porque muitas reclamações se dá de adulteração de combustível. Aí já é um negócio mais técnico, seria com a ANP. Né? Mas o PROCON tem uma equipe, uma vez que ele é instigado lá, ele vai, desloca para saber, né, vai chamar o posto para dar orientações, porque ele aumentou uma planilha de custo que seja representativa àquele aumento. E o telefone seria 3232-9050. Tá bom, Alessandro, muito obrigada por sua participação, por seus esclarecimentos aí sobre essa pesquisa, nessa política de aumento de preço dos combustíveis aqui na capital potiguar, viu? Nós conversamos agora com Alessandro Márcio, ele que é pesquisador do PROCON Natal. Lívia, volto com você no estúdio. Obrigada, Rita, pelas informações. Olha só, na última semana foi divulgado pela CAERN a contaminação da água por nitrato, que atingiu 40% dos poços perfurados na zona sul de Natal. A substância é considerada nociva ao ser humano e tem relação direta com a falta de saneamento básico. Dos 133 poços existentes na zona sul de Natal, 53 estão desativados devido à contaminação de nitrato. A maioria nos bairros de Capim Macio e Neópolis. A contaminação vem acontecendo de forma gradativa nos últimos 10 anos e a população não se agrada da água que recebe em casa. Na torneira ela é meio estranha, assim. Não é boa. Que a gente compra água fora a parte, porque só serve para cozinhar e lavar roupa, para beber não. Para que a água seja segura ao consumo humano, o índice de nitrato deve estar na faixa de 0 até no máximo 10 miligramas por litro, como recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Mas nos poços desativados, esse número era superior a 15 miligramas litro.
O bairro de Felipe Camarão, na zona leste da cidade, também está na lista dos locais onde a água está com nível de nitrato muito elevado. O superintendente de operações da CAERN explica as medidas que estão sendo tomadas para resolver o problema. A situação, de um modo geral, está sob controle. É um sistema que a gente vem operando sempre com a capacidade de diluição desses poços que estão apresentando algum índice de nitrato. Quando a gente previu ter que desativar esses poços, foi aí que surgiu a necessidade da gente entrar com um novo sistema adutor da Lagoa de Jiqui, que é a chamada adutora 3, que era exatamente para compensar essa vazão que nós paramos os poços. Então foi compensada com a nova adutora do Jiqui. O problema da contaminação do lençol freático com a substância está diretamente ligado à falta de redes de esgoto, já que a população, em sua maioria, usa fossas sépticas. E estuda-se que a água com nitrato pode causar inúmeras doenças, inclusive o câncer. É uma coisa química, isso aí pode trazer vários problemas de saúde, né? Mas, infelizmente, eu acho que nossos gestores não se preocupam muito com isso, não, né? E a gente paga um preço muito alto, porque depois que essa água é contaminada, ela fica muito difícil de você, ou seja, você tem que rediluir uma água mais pura dentro de dessa nitrato para fazer uma diluição maior, para que esse nitrato diminua, né, e que as pessoas voltem a tomar, né. Então é uma coisa bem mais cara, né. Atualmente, as obras de saneamento do governo do estado chegaram a 68% na zona norte e pouco mais de 50% na zona sul da cidade. Em relação ao nitrato, o controle é totalmente exclusivo nosso, da concessionária. O consumidor não tem muito o que fazer em relação a isso. Agora, outro fato importante é o cuidado que a pessoa tem que ter, o nosso cliente, em fazer a limpeza periódica, no mínimo 6 meses, de seu reservatório. Não adianta a concessionária entregar uma água dentro de um padrão de potabilidade e ela ir para dentro de um reservatório sujo. Isso compromete totalmente a qualidade da água. Cada um tem que fazer sua parte, né? E olha só, um homem de 45 anos foi morto a tiros no local de trabalho durante a manhã do sábado na zona oeste de Natal. Segundo o 9º Batalhão da Polícia Militar, o caso aconteceu no bairro de Felipe Camarão por volta das 10h50 da manhã. O criminoso fugiu em seguida e não foi identificado por nenhuma testemunha. A vítima é Ivan César da Silva, que, de acordo com a Polícia Militar, era bem conhecido pela comunidade e bem visto pela população do bairro. A vítima morreu antes da chegada do socorro médico. E veja a seguir, a Assembleia Legislativa realiza audiência pública para debater sobre a reforma da Previdência. Logo depois do intervalo, a gente volta já. Na manhã desta segunda-feira, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte realizou uma audiência pública para debater sobre a reforma da Previdência. O deputado Fernando Mineiro, do PT, é contrário à reforma da Previdência e foi ele o propositor da audiência pública de hoje. Na ocasião, também estiveram presentes várias entidades representativas de servidores públicos do Estado, como o Sindisaúde e o Sinai. Porque a reforma da Previdência, como está demonstrado por A mais B, será uma tragédia para o povo brasileiro. A Previdência é um dos institutos mais importantes do Brasil de distribuição de renda. Vai tirar direitos conquistados ao longo de muitos anos. Então, retirar direitos, para nós, é inadmissível. E Santino fala ainda dos pontos mais polêmicos que tentam modificar o sistema previdenciário brasileiro. Você tem que trabalhar 40 anos para você ter direito à sua aposentadoria integral e o fortalecimento dos fundos de pensão. Aí é o carreamento dos recursos da Previdência para o setor bancário, para o financeiro do país. Então, tirar do trabalhador e transferir, tirar do pobre e transferir para os ricos, é o fim da história na questão da aposentadoria brasileira. A audiência pública contou ainda com a participação do diretor parlamentar da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, a FENAFisco. Ele falou como está a expectativa da votação da reforma no Congresso.
nossa percepção é que hoje o governo ele não tem voto suficiente para aprovar a reforma. E isso é fruto da pressão dos trabalhadores, também tem um viés eleitoral muito forte envolvido. E amanhã acontecerá em todo o Brasil uma movimentação nacional contra a reforma da Previdência. Aqui em Natal, a concentração será na sede do INSS a partir das 3 horas da tarde. E olha só, a Avenida Prudente de Moraes foi liberada nesse domingo após ter sido fechada para as obras na sexta-feira. A informação foi confirmada pela Secretaria de Mobilidade Urbana. A via tinha sido bloqueada na altura da Arena das Dunas depois do viaduto estaiado. O motivo da interrupção no trânsito foi uma tubulação da Companhia de Águas e Esgotos, a CAERN, que rompeu sob o solo. O asfalto cedeu e desviou todo o vazamento. Por isso aconteceu todo esse vazamento, isso na última sexta-feira, que causou um grande transtorno aqui no trânsito da capital potiguar. Agora vamos às notícias do esporte. O atacante Matheus não vai seguir no ABC na temporada de 2018 e tem várias contratações no Santa Cruz aqui de Natal. Confira agora o nosso Momento Esportivo. Olá, pessoal! O atacante Matheus não vai seguir no ABC na temporada 2018. Em uma rede social, o jogador de 19 anos se despediu do alvinegro e agradeceu o apoio que recebeu do clube neste ano. Vale lembrar aí que Matheus ganhou a primeira oportunidade com o técnico Itamar Schulli. O jogador, porém, não havia sequer assinado o contrato profissional com o clube. Ele atuava no time sub-19 e o vínculo ainda era amador. Dada a confusão nos bastidores do ABC, o garoto seguiu atuando sem assinar um novo contrato. Em 10 jogos como profissional, todos na Série B do Brasileiro, Matheus marcou 2 gols. E tem chuva de contratação no Santa Cruz de Natal. O clube anunciou vários atletas para o Campeonato Potiguar de 2018. O goleiro Camilo, de 28 anos, acumula passagens tanto pelo ABC como pelo América. Além do arqueiro, o tricolor acertou com o volante Vitor Feitosa, de 22 anos, e o meia de 23 anos, Diego Soares. O clube também anunciou o goleiro Pedro Campanelli, o zagueiro Alexandre Henrique, o volante Martins, além do meia Rivaldo e o atacante Edson Souza. A FIFA realizou os sorteios dos grupos da Copa do Mundo de 2018. A seleção brasileira caiu no grupo E e faz sua estreia no dia 17 de junho em Rostov contra a Suíça. Depois pega a Costa Rica no dia 22 de junho em São Petersburgo e fecha a primeira fase contra a Sérvia em Moscou no dia 27 de junho. Então é só sentar e esperar 2018 chegar. Volto com você aí no estúdio, Lívia. Obrigada, Leonor, pelas informações. Agora a gente vai para o intervalo comercial e veja a seguir uma entrevista com Emily Miranda, que é coordenadora na Secretaria Municipal de Saúde, e vai falar sobre a campanha Dezembro Vermelho. É logo depois do intervalo, a gente volta já. Você confere agora o nosso giro de notícias com notícias do Brasil e do mundo. Os Estados Unidos e a Coreia do Sul começam hoje um exercício aéreo conjunto previsto para durar 5 dias. A manobra, uma das maiores já realizadas pelos dois países, vai utilizar 230 aviões, entre eles caças F-22. A operação foi batizada de Vigilante de Gelo e também envolve, segundo o comunicado do governo sul-coreano, milhares de soldados. Há menos de uma semana, a Coreia do Norte lançou sobre o mar do Japão um míssil continental balístico considerado o maior até agora desde a sua escalada de testes com mísseis. A troca de acusações entre os dois governos continua. Há 2 semanas, a Coreia do Norte foi incluída na lista dos países que os Estados Unidos classifica como terrorista. A reação da Coreia veio na quarta-feira passada, quando Pyongyang lançou um míssil no mar do Japão. O levantamento do Conselho Federal de Medicina aponta que pelo menos 904 mil cirurgias eletivas estão pendentes no Sistema Único de Saúde, o SUS,
em diferentes estados e municípios do país. As cirurgias eletivas não são de urgência ou emergência. O estudo feito pela primeira vez pelo Conselho, divulgado nesta segunda-feira, mostra que do total, pelo menos 746 procedimentos cirúrgicos estão na fila de espera há mais de 10 anos e 83% dos pedidos entraram na fila a partir de 2016. O Ministério da Saúde informou que desde maio passou a adotar o sistema de fila única para organizar a demanda. A pesquisa traz dados enviados pelas secretarias de saúde de 16 estados e 10 capitais até junho deste ano. Outros 7 estados e 8 capitais não enviaram informações, alegando não tê-las disponíveis ou por negativa de acessos aos dados. Por ser o primeiro levantamento desse tipo, não há dados dos anos anteriores. A pesquisa contabiliza o número de procedimentos agendados e não agendados de pacientes na fila. Olha só, durante o mês de dezembro, a Organização Mundial de Saúde realiza a campanha de combate contra o HIV. O Dia Internacional de Luta contra a AIDS foi dia 1º, mas aqui em Natal tem programação de combate o mês inteiro. Nós recebemos agora Emily Miranda, que é coordenadora na Secretaria Municipal de Saúde. Emily, seja muito bem-vinda. Obrigada, Lívia. Olha só, para a gente começar a entender, né, como é que está sendo a resposta, como tem sido a resposta das pessoas ao participar dessa campanha de combate ao HIV? Então, como você bem falou, o dia 1º ele foi o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, e só que a partir da lei sancionada esse ano, né, então a gente instituiu o Dezembro Vermelho. Toda a ação ela vai continuar durante todo o mês de dezembro. A gente já teve a realização de algumas ações, né? Tem a adesão do público, o público procura por esses testes e é importante que procure sim, porque quanto mais cedo for realizado o diagnóstico, melhor para a resposta da doença. Emily, é importante ressaltar também que essa campanha, ela orienta para que não haja contaminação de doenças sexualmente transmissíveis, até mesmo a hepatite, não é só de HIV que se fala durante esse mês todo, né? Exatamente, porque quando a gente fala de prevenção ao HIV, a gente fala de todas as outras ISTs, né, que são transmitidas através do sexo sem uso do preservativo, que ainda é a forma mais eficaz de se prevenir contra qualquer IST. E falando ainda a respeito dos dados, nos últimos 6 anos, um dado positivo, na verdade, né? Houve uma queda de 36% nos casos de HIV para menores de 5 anos, o que indica que essa contaminação diminuiu da transmissão direta de mãe para filho. O pré-natal bem feito, aqui a gente pode atribuir essa diminuição. Há algum tempo já, né, a gente sabe que uma mãe HIV positivo, ela pode ter um filho saudável, sem o HIV. Isso tudo vem com o avanço dos medicamentos, principalmente, né? Então, a partir do momento, por isso que é importante que durante o pré-natal, essas mães realizem os testes rápidos, não só de HIV, como de sífilis também, que é um grande problema que a gente enfrenta aqui na nossa capital, e o de hepatite, porque no momento que é diagnosticado precocemente, a mãe começa a iniciar o tratamento e durante o parto tem outras séries de medicamentos que é colocado para a mãe, né, para a gestante e também para a criança, que impede essa transmissão vertical. Isso é um avanço muito grande que a gente vem conseguindo manter durante esses anos. Emily, em contraposição, as gestantes não estão transmitindo, mas segundo dados do Ministério da Saúde, casos de AIDS entre jovens do sexo masculino de 15 a 19 anos quase que triplicou, vai de 2,4 para 6,9 casos por 100 mil habitantes. É um dado alarmante, quer dizer, os jovens que teoricamente têm mais acesso à informação estão se contaminando e transmitindo cada vez mais o HIV. É tão triste, né? Verdade. A gente vê, quando a gente compara os dados com os anos anteriores, a gente consegue ver esse número crescente nessa população tão jovem, apesar de não ser a população que concentra o maior número de casos, mas a gente consegue ver esse crescimento nessa população. E como você bem disse, essa população que tem acesso à informação, mas que se esquece de se prevenir. Muitas vezes não associam o uso do preservativo, principalmente a questão da prevenção às ISTs. Há alguns anos foi feita uma pesquisa pelo Ministério da Saúde, na qual ela perguntava
qual era a melhor forma de se prevenir contra as ISTs, e 90%, mais de 90% responderam que era com o uso do preservativo. Mas quando perguntava quem dessas pessoas usava o preservativo, menos de 50%. Então, assim, a informação as pessoas têm, está faltando consciência realmente para que não se pegue não só a questão do HIV, mas também do HPV, que também é muito grande o índice, e as outras ISTs. Emily, ainda existe um tabu muito grande quanto ao diagnóstico. Durante essa campanha, será feito, por exemplo, os testes rápidos? Como é que essa resposta vai ser dada a essas pessoas? Porque tem que ter todo um preparo do profissional para dizer àquela pessoa, por exemplo, quando deu positivo, né? Exatamente. A gente trabalha com a questão do aconselhamento, né? Nas unidades a gente consegue fazer um trabalho melhor de pré-aconselhamento e pós-aconselhamento, mas durante as campanhas essa dinâmica também continua, em que não vai ser só dizer seu resultado é positivo, seu resultado é negativo. Tem todo um acompanhamento, um aconselhamento, as orientações, essa pessoa não fica desassistida. E principalmente a questão do sigilo. Esse resultado, independente de ser positivo ou negativo, ele só fica entre o paciente e o profissional de saúde que está realizando o teste. Emily, dentro da programação vocês colocaram vários lugares, inclusive nas praias, né? Como é que vocês vão fazer essa abordagem? As pessoas, será que vão prestar realmente atenção? É período agora de alta estação chegando, muitos turistas na cidade. É um bom local, foi uma boa ideia, né? Na verdade, é o Saúde na Praia, que é realizado na Praia de Ponta Negra, que ele sempre tem várias edições, né? E como coincidiu do dia 1º cair na sexta-feira, foi intensificado essa ação na sexta-feira com a realização de teste rápido. Então, existe uma parceria com outras secretarias que disponibilizam um trailer para garantir o sigilo e o conforto na hora de fazer os testes, e a gente coloca uma tenda no calçadão que é para ficar dando as orientações, né? E também aquela parte educativa, distribuição de preservativo. Então, é bem legal, porque a gente consegue pegar um público que está ali para se divertir e que muitas vezes não pensam em procurar uma unidade básica de saúde, está passeando ali na praia, aproveita e faz o teste. Tá ok, muito obrigada, Emily, pelos esclarecimentos. Foi muito tranquila a nossa entrevista e muito esclarecedora para essa campanha que vai durar o mês inteiro, o mês de dezembro aí, contra as doenças sexualmente transmissíveis que tem matado tanta gente, né? Muito obrigada. Obrigada, e lembrando que a gente está no mês de campanha, mas os testes rápidos ele está durante todo o ano disponível nas nossas unidades básicas. E olha só, a gente volta agora com uma notícia quente. O Tribunal de Contas do Estado acabou de reprovar por unanimidade as contas do governo Robson Faria do exercício de 2016. Os conselheiros seguiram o parecer da relatora Maria Adélia Salles. E é assim que a gente encerra a edição de hoje. Amanhã você acompanha mais detalhes ligadinho aqui na TV Feliz. Tchau, tchau.